Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos nessa casa de oração, nessa casa de estudos, nessa casa de acolhimento espiritual para as nossas dores físicas, mas principalmente para as dores da alma, para as dores do nosso espírito. O nosso bom dia também aos internautas que estarão nos assistindo na manhã de hoje, em seus lares, em seus trabalhos, que também possam receber igualmente, além do esclarecimento, possam receber o remédio da farmácia divina. Rogamos ao Pedro, que trará na manhã de hoje, sobre a luz da doutrina espírita, esse tema, ação e reação, que vem trazer muitos esclarecimentos para a nossa vida terrena e, com certeza, a nossa vida do espírito, a vida espiritual, após aqui passarmos pelo plano terreno. E assim, eu peço a todos que em conjunto nós elevemos os nossos pensamentos ao alto, rogando a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, a esses amigos espirituais e benfeitores que estejam conosco. Muito bom dia a todos, a nossa imensa alegria de estarmos nos reencontrando nesta casa, a nossa gratidão ao Pai Maior, que nos concede mais esse dia nesse plano terreno, e que esses benfeitores amigos que nos assistem neste momento, mas sobretudo que é o Mestre Jesus, que é o nosso guia, o nosso modelo, o exemplo maior que tivemos de vivência aqui na Terra, possa estar nos envolvendo os nossos corações, acalmando, pacificando os nossos corações, principalmente nesses momentos em que vivemos de tantas tribulações, de tantas dores, de tantos desafios na atualidade que nós nos encontramos. E desta forma possamos aproveitar desta manhã e destes conhecimentos que esta abençoada doutrina espírita
a terceira revelação nos oferece a cada instante que nós nos dispomos a buscá-la. E assim nós damos sequência às explanações doutrinárias, trazendo para essa manhã um tema de suma importância na nossa vida. E vamos ver o porquê que é tão importante. A questão da ação e da reação. Pois trazemos ainda, muitas vezes, dentro de nós, ou ouvimos irmãos assim dizerem, que Deus assim o quis. Aconteceu isso porque Deus quis. Será que Deus quis que um de nosso irmão a 230 por hora em seu automóvel, alcoolizado, batesse numa família que estava em viagem, em passeio? Será que foi Deus que quis assim? Ou os acontecimentos nossos, de cada um de nós, quando assim acontece? Ah, Deus quis assim. Estava no nosso destino. É nosso karma. Será que a nossa vida está traçada, cada vírgula, cada ponto? Sabemos, através da doutrina espírita, que sim, há um planejamento reencarnatório para que nós estarmos, sim. Mas jamais vírgula por vírgula. Senão, não teríamos o livre-arbítrio. Estaria tudo predestinado. E é desta forma que nós vamos entender essa questão da ação e reação, que está automaticamente a consequência de uma lei maior ainda, que é de causa e efeito. A ação e reação, na verdade, é como nós procedemos, é a nossa ação, são as nossas atitudes perante essa lei maior, que é a lei de causa e efeito. E assim, eu inicio com uma aqui não está mudando, mas não tem problema. Com essa frase que está no túmulo de Allan Kardec, Hipólito Delisle Rivail, popular Allan Kardec. Não tem problema, tranquilo. Eu vejo lá mesmo. Obrigado, amigo. Tranquilo. Ah, conseguiu. Que diz assim: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Se nós olharmos mais a fundo nesta frase, nós vamos tirar muitos esclarecimentos. Quando ele diz nascer, morrer, renascer, ou seja, desmistificando para todos nós a ideia que a nossa vida se inicia num berço e se conclui num túmulo. Que a nossa vida prossegue, progredindo sempre. Esta é a lei da evolução de todos nós, seres imortais, espíritos imortais. E aí, neste quesito, eu gostaria de aproveitar a oportunidade, onde neste mês nós levantamos a bandeira da prevenção, da valorização da vida, a prevenção do suicídio. E a gente vê hoje quantos irmãos
ceifando as suas vidas, sabendo que eles jamais gostariam de tirar as suas vidas. Na verdade, eles gostariam de extirpar de seus convívios e deles a dor, o sofrimento. Mas quando nós vemos, através dos ensinamentos da doutrina, que a vida prossegue, que apenas o que morre é o corpo físico, então dizemos a estes irmãos e a todos nós que assim o pensamos um dia, de tirarmos a vida, que é uma porta falsa, e que, consequentemente, através desta ação, vai nos trazer reações muito diversas, aflições e sofrimentos. Que a lei maior é para que nós evoluamos, que nós, ao sairmos do ponto inicial de simples e ignorante, possamos atingir o estado de perfeição. Lembrando a todos nós que aqui na terra não estamos para sofrimento, que jamais Deus assim o quis, que nós sofrêssemos. Ainda pelas nossas rebeldias, pelos nossos sentimentos, ainda que não condiz com os ensinamentos de Jesus, nós ainda trazemos para nós, para a nossa caminhada, muitas vezes dores, sofrimentos, mas lembrando uma palestra do nosso irmão Sérgio Roberto Miles, que é o presidente desta casa, quando ele disse para nós que nós somos 100% responsáveis pelos nossos atos. Jamais poderemos culpar a nossa esposa, o nosso amigo, outros. Somos nós responsáveis por 100% das nossas atitudes. Portanto, que valorizemos a vida, que aproveitemos a oportunidade da reencarnação da melhor forma possível, e mesmo diante de uma dor, de um sofrimento, nós possamos entender que aquele sofrimento, aquela dor é passageira, pois aqui neste plano terreno nós estamos de passagem e com um propósito muito grande de nós nos transformarmos, de nós nos melhorarmos a cada dia mais. Perdão. E esse mesmo irmão, que é Allan Kardec, nos apresenta, através deste conhecimento espírita, um Deus que é soberanamente justo e bom, já também desmistificando para nós a ideia daquele Deus punitivo, daquele Deus que castiga, daquele Pai que de alguma forma condena aquele seu filho que errou. Diz então que Deus é soberanamente justo e bom, a providencial sabedoria das leis divinas se revela nas mais pequeninas coisas, como nas maiores, não permitindo essa sabedoria que se duvide da sua justiça, nem da sua bondade. Isso está lá na Gênesis, no capítulo 2, no item 14. Quantas vezes nós, mesmo tendo o conhecimento dessa doutrina libertadora, dessa doutrina consoladora, nós não nos questionamos a paternidade. Achamos que diante de um sofrimento, de uma dificuldade, Deus nos abandonou. Deus está me castigando. Não é possível que eu possa passar por tanta dificuldade, tantas dores.
sendo eu, na nossa visão ainda material, com os olhos da matéria, perfeito, fazendo o bem, querendo ajudar as pessoas, enquanto outros nossos irmãos se encontram em delitos, sempre querendo prejudicar o outro, e estão, aparentemente, aos nossos olhos, também muito melhores do que nós. Nós nos questionamos muitas vezes isso. Que Deus é esse que deixa os seus filhos no sofrimento? Mas é através desta questão de ação e reação, dessa questão que vamos entender do nosso dia a dia, das nossas ações, das nossas plantações, é que vamos compreender essa paternidade. Esse pai que é tão bondoso, que é tão justo, que é tão misericordioso, que é tão amoroso, que nos concede a oportunidade sempre de recomeçar, mas através de uma lei maior, que é a lei da evolução, que é a lei do progresso, nos concede o livre-arbítrio, esta capacidade de nós plantarmos o que nós quisermos. Mas, como bem dizemos, através desta justiça, nós iremos colher exatamente o que nós plantamos. Ou seja, nós somos os construtores de nós mesmos. Nós somos os construtores de nós mesmos. A questão é que, na maioria das vezes, diante da plantação, nós somos livres, sim, para plantarmos o que quisermos. Mas, através desta plantação, nós ficaremos refém da colheita. Jamais poderemos fazer uma plantação de arroz e querermos colher feijão. É contra a lei. Não vai de acordo com esta lei. E na maioria das vezes, diante desta plantação, nós não medimos as consequências. Nós estamos naquele momento preocupados com a ação, com o ato de resolver esse ou aquele problema. Mas nós nos esquecemos das consequências que esses atos gerarão em nossa vida. E quando as consequências vêm desse nosso ato, nós de alguma forma não reconhecemos que nós somos os responsáveis. E na maioria das vezes, nós culpamos os outros, porque é mais fácil. Nós não admitimos ainda que estamos doentes, que necessitamos. Nós sempre jogamos nas costas dos outros. Me aconteceu isso porque fulano foi culpado. Esse fulano pode ter contribuído para algo, mas o maior responsável da nossa felicidade como da nossa infelicidade cabe tão somente a cada um de nós. Então, essa lei de ação e reação, se na lei faço o bem ou o mal, ela para mim retorna. Então, se somente eu faço o bem, ela a mim retorna. Justo que o mal que me desejam ou façam não me atinja, porque não o faço e não desejo a ninguém. É da lei. Quando nós conseguirmos nos blindar desta luz maior que é os ensinamentos de Jesus, por mais que ainda estejamos num planeta de provas e expiações, por mais que ainda
o mal sobressaia sobre a terra. É esse o propósito de nós cada dia mais nos blindarmos, cada dia mais tentarmos não abrirmos as nossas portas mentais para o mal, para aqueles pensamentos negativos que chegam até nós a todo instante, nos instigando, nos provocando para praticarmos o mal contra nós e contra o próximo. E vemos muito isso hoje, infelizmente. Infelizmente, a humanidade se degladiando, emitindo pensamentos deletérios, que a cada dia mais faz com que nós nos mergulhemos nessas questões da dor, do sofrimento. Cada dia mais nós prejulgamos. Não conseguimos entender o erro do irmão. Errou, tudo bem, errou, mas está na lei. Vai ressarcir esse erro. Mas geralmente nós colocamos mais lenha na fogueira ainda. Quando o papel de todos nós deveríamos ser tentar apaziguar, tentar trazer para o seio familiar, para o seio de uma sociedade, pensamentos construtivos. E é isso que Jesus espera de nós. É isso que Jesus espera de nós. Não tem problema, nós vamos acertar. A lei do retorno não é castigo de Deus. É a maneira mais perfeita de sentir e fazer sentir, para que possamos compreender a perfeição das dualidades de todas as coisas. Olhamos hoje com os olhos da matéria, com os nossos olhos físicos. Isso não quer dizer que seja a regra, porque muitas vezes o Espírito pode permitir uma prova difícil, uma prova bem dura, para que ele possa avançar mais depressa a sua evolução. Mas, numa regra geral assim, aquele irmão que hoje passa por uma necessidade muito grande, financeira, por exemplo, talvez, numa vida passada, numa existência passada, ele teve todas as condições, todo o dinheiro do mundo para ajudar aos irmãos, para ajudar no progresso, enfim. Mas ele fez mau uso desta questão financeira, trazendo só para ele, buscando através só do egoísmo. E aí retorna para uma próxima vinda, talvez sem esse recurso, para sentir na pele o quanto é difícil não ter o dinheiro, o quanto é difícil não ter aquela situação, para que quando estiver, possa valorizar, possa auxiliar, porque nada mais é o recurso financeiro quando, lógico, para o nosso bem-estar, as nossas conquistas, perfeito. E é isso que Deus quer de cada um de nós, que vivamos nessa vida terrena, sim, com conforto, tendo a questão financeira para a sobrevivência, para os lazeres, enfim. Mas também Ele pede para nós, para que possamos olhar para aquele irmão, independente do que aquele irmão fez, para que possamos, se assim o tivermos condições, de auxiliarmos aquele irmão. Não saindo lá distribuindo o dinheiro para ele, não é essa a maneira. Mas muitas vezes, irmãos que passam fome, quanta felicidade seria para aquele irmão receber um prato de comida, uma cesta básica. Mas enfim, este é o livre-arbítrio que todos nós temos. Essa é a plantação que nós
fazemos a todo instante. Não consigo. Que coisa, né? Faz parte do aprendizado. Portanto, não existe castigo, nem recompensa. Deus não vai chegar para você, vou dar tanto para você, vou dar tanto, para aquele vou dar saúde, para aquele não. Não. Isso é importantíssimo que nós compreendamos nessa nossa vivência aqui na Terra. O que existe é uma consequência. E quando eu falo em consequência, é em tudo. Como já falamos, nós somos responsáveis 100%. Então, que possamos mudar esse pensamento. Vamos lá. Vou pedir para um amigo espiritual ficar com o dedo ali para... Trago nesse momento algo muito importante para nós. É de suma importância essa reflexão de Emmanuel. Corrigir-nos sim e sempre, condenar-nos não. Muitíssimo importante. Tirarmos de dentro de nós o sentimento de culpa. Porque a culpa, por um lado, ela é positiva, que nos faz com que analisemos que há algum erro e precisamos melhorar. Mas não devemos nos bloquear através desse sentimento de culpa. Porque ao trazermos esse sentimento de culpa, nós adoecemos mais ainda. Erramos, fizemos uma plantação errada, fizemos. Somos ainda espíritos imperfeitos, estamos no caminho da evolução, a cada dia, a cada segundo, procurando ser melhor. Com certeza, hoje a nossa encarnação é a melhor de todas que já tivemos. Mas ainda temos muito para melhorar. Então, todo instante estamos tentando nos melhorar. Mas também já erramos muito. E nessa vida, quantos erros nós já tivemos e estamos tendo e vamos ter ainda. Mas não devemos jamais nos culparmos. E sim, nos conhecermos. Para que possamos ver o que precisa melhorar, o que nós precisamos melhorar, aqueles sentimentos que nós precisamos tirar de nós, aquelas virtudes que nós precisamos conquistar. Mero dever melhorar-nos, melhorando o próprio caminho, em regime de urgência. Todavia, abstermos-nos do hábito de remexer inutilmente as próprias feridas, alargando-lhes a extensão. Valorizemo-nos, aproveitemos esta oportunidade da carne, mesmo diante de uma dor. Não busquemos saber o que fomos ontem. O erro, não fiquemos remexendo naquela questão que tivemos de desafeto com aquele irmão lá atrás. Busquemos o nosso sentimento de reconciliação, se ainda não conseguirmos conviver com aquela pessoa, mas que pelo menos não imitamos pensamentos negativos para aqueles irmãos. Assim nós estaremos trazendo para nós os medicamentos de um caminho mais leve, mais suave, entendendo que talvez aquele irmão ainda não esteja num estágio evolutivo para compreender o que houve, o que não houve. O importante é o que nós estamos fazendo. E esse sentimento de culpa nos atrasa essa caminhada. E não é isso. O propósito da encarnação nossa não é atrasar, é caminharmos em frente. A lei do progresso é para frente.
É cada dia mais nos conhecermos. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos. O porquê que nós estamos passando por essa ou aquela dificuldade. Por que aquele irmão, muitas vezes, tão difícil. Aquele familiar tão difícil. Por que aquela doença chega até mim. É esse o propósito. É esse o propósito. E assim, quer ver como vou acertar agora? Olha aí, ó. Só basta nós querermos. Não. Nem sempre o que a gente quer, né? Mas tudo tem um propósito. Portanto, a todos nós, encarnados e desencarnados, nunca façamos para os outros o que nós não queremos que os outros nos façam. Ou, no sentido da palavra aqui, nunca faça para os outros o que você não gostaria que fizesse para você. Poderia discorrer várias questões aqui agora. Mas essa é um caminho. Essa frase é um medicamento para a nossa libertação, para que possamos tornar o nosso caminho mais leve, mais suave. Não façamos para os outros o que não gostaríamos que esse outro nos fizesse. Se nós erramos, gostaríamos que aquele irmão viesse, você errou, você é culpado, você não tem o direito de refazer o teu erro. Gostaríamos que o outro nos fizesse isso? Quando nós erramos? Não é esse o ensinamento de Jesus. Não é esse o ensinamento de Jesus quando se encontrava na praça com a mulher adúltera, onde todos apedrejavam aquela irmã pelo um erro. O que Jesus falou para aquela irmã? Ou para todos aqueles que se encontravam na praça? Atire a primeira pedra aquele que nunca errou, aquele que nunca pecou. E o que aconteceu com o povo? E o que aconteceu com a moça, com a mulher? O que Jesus falou para a mulher? Vá, minha irmã, e não peques mais. Não peques. Dizemos geralmente que o erro é humano, mas persistir no erro, aí é uma escolha nossa. Portanto, para todos nós que queremos uma colheita boa, uma colheita que nos traga o alimento necessário para a sustentação do nosso corpo e do nosso espírito, possamos a cada segundo fazermos a plantação, plantarmos a semente do amor, da reconciliação, da passividade, da pacificação, trazendo para dentro do nosso lar, trazendo para aquele seio da sociedade onde convivemos, não a discórdia, não o julgamento, não atirando pedra, mas sim tentando auxiliar aqueles irmãos que se encontram no erro, não passando a mão na cabeça, não sendo conivente, não, mas auxiliando, colocando para ele o que nós, dizendo hoje como espíritas, adquirimos. E que esse conhecimento espírita, sem desmerecimento a filosofia nenhuma, porque todas as filosofias, de alguma forma, elas nos acrescentam na nossa vida. Mas que ela faça diferença na nossa vida. Muita paz a todos, muito obrigado por mais essa oportunidade desta manhã. E que Jesus, esses benfeitores amigos,
possa a todo instante caminhar ao nosso lado, nos instigando, nos influenciando para a plantação da boa semente. Muito obrigado.